Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia, hein? Que dia, doideira.com total, assustador.com.br. Esse mercado foi muito maluco, principalmente nesse intervalo aqui, ó, sempre acreditando ali, tá, na ponta compradora. Meu movimento inicial foi pensar numa venda para ser comprador mais barato, mas no final das contas consegui pegar todo esse movimento aqui absurdo, tá? O dia de hoje foi isso mesmo, absurdo. Espero que você tenha aproveitado essa super quarta tão agressiva que o mercado proporcionou ali pra gente e obviamente feito sua grana, feito o seu resultado. Um dia muito objetivo, tá? Então assim, vamos explicar tudo aqui. Eu quero que você interprete os movimentos, as explicações que eu vou estar te passando. Não se prenda a um setup, que independente do que vai acontecer, independente da forma como você opera, não se prenda a um setup, porque quando você se prende a um setup, você ignora a análise do preço. Observa que eu sempre falo, eu tenho um contexto ali, que é o Smart Money, analisar o preço, mas no final das contas, o meu foco principal está na análise objetiva da formação, candle a candle, analisar ponto a ponto. Isso daqui que no final das contas vai te garantir ter resultados. Então você precisa estar alinhado junto com isso. E eu vou estar aqui para te ajudar, para te auxiliar. O que você precisa fazer? É muito mais simples do que parece. Curtir, comentar, compartilhar e o principal, preencher o formulário que está na descrição desse vídeo e vir fazer parte do nosso time junto com a galera. Vem conhecer um pouco do nosso trabalho, aprender e o principal, aplicar. Quanto você lucra, você aprende. Quanto você aprende, você lucra. Fechou? Sem mais delongas, vamos aqui, tá? Nem vou falar muito do contexto de ontem, o mercado acabou subindo. Sim, eu até tinha ali, eu até considerei que isso aqui poderia ser um choque, isso aqui poderia ser um boss. Só que para que isso validasse, o mercado precisaria dar continuação. FVG que é formado em zona de rompimento, ou seja, o mercado rompe com FVG e não dá continuidade, isso daqui é um movimento de possível reversão, principalmente com a abertura. Aí, quem vai observar, quem tá lá comigo, quem acompanha lá junto com o meu YouTube, obviamente o meu Instagram, posto foto antes do mercado abrir, mandei pro pessoal, eu marquei esse FVG. Só que esse trade foi tão rápido na abertura que não deu nem tempo de eu me posicionar. Foi tão rápido que o mercado tocou nessa zona e já acelerou que eu não consegui me posicionar. E tá tudo bem, tá? Infelizmente passou, não teve muito o que fazer. Era uma zona que eu estava de olho por conta até mesmo desse movimento de fechamento de ontem, que o mercado precisaria possivelmente consumir essa liquidez. Mas como eu disse, eu falei, eu acreditava muito mais na ponta compradora porque a tendência. O que eu marquei? Eu marquei 2 pontos de compra. O ponto 1 era esse IFVG que o mercado tinha validado, invertido e ao mesmo tempo revertido de novo. Felipe, eu não olhei isso como um IFVG, eu olhei isso aqui como uma zona de order block, já que o mercado tinha invertido, o famoso breaker block, né? Sim. Segundo, que era a minha marcação. Esse FVG aqui, já que o mercado abriu aqui acima, eu falei, opa, ele abriu já revertendo tudo, então aqui já é um choque, então o mercado vem para retestar e acelerar. No início, eu sim, confirmei, até falei com o pessoal, quero acreditar na ponta vendedora. O meu cenário principal não é compra, por enquanto, é venda. Por quê? Porque eu acredito que isso aqui pode ser uma baita de uma indução para o mercado acelerar. Seja testando essa zona de FVG dos 5 minutos, seja testando essa zona de demanda do próprio gráfico de 1 minuto e do 5 também, tá? Então, qual que foi a minha leitura aqui no início do pregão? O mercado ficou muito travado na primeira vela, então não tinha muito o que ficar inventando. Eu até observei esse FVG, falei assim, não vou comprar porque o mercado está muito indeciso, você precisa conseguir interpretar. Espera o mercado te mostrar algo que até então não tinha nada. Não rompeu invertendo o IFVG, ficou muito tempo travado. Até que confirmou uma situação aqui que eu achei muito interessante, que foi o toque nesse order block aqui. Por mais que eu estava acreditando muito que o mercado poderia limpar essa liquidez aqui, vir aqui abaixo antes de subir, eu acabei efetuando o meu primeiro trade na ponta compradora. E pensei assim, olha que legal, o mercado agora vai subir, ele inverteu uma estrutura, consumiu uma liquidez e pode acelerar esse movimento já de uma velocidade muito grande. Foi dito e feito, apagou rapidamente 300 pontos aqui, foi um trade bem legal.
legal. Só que meu alvo era aqui nessa máxima. Meu alvo era levar o trade lá para cima. Na mesma hora que ele tentou e não foi, eu falei, opa, ele não está passando. Isso aqui pode vir consumir essa liquidez do jeito que eu estou imaginando. O que eu vou fazer? Eu vou inverter a minha mão. Inverti a mão. Virei a mão mesmo, fui um pouco mais ousado do que eu costumo ser, tá? Inverti a mão. Felipe, mas você saiu com 300 pontos e invertiu a mão? Não. Se eu não me engano, eu saí a minha virada de mão quando eu tomei essa decisão. Foi muito rápido isso aqui, tá? Quando o mercado acelerou, já voltou. Se eu não me engano, eu inverti a mão, acho que foi nesse aqui, no segundo candle negativo, exatamente. Eu saí com uma gordurinha pequena e já inverti a mão, já colocando meu alvo mais ou menos nessa zona aqui, que era onde eu tinha o IFVG. Eu falei, opa, já vou pegar de novo. Eu vou sair de uma compra, vou virar a mão na venda e já voltar comprado, porque eu acredito que esse mercado vai para cima. E como eu sempre defendo a teoria da liquidez nas mínimas e máximas do primeiro candle do dia, era essa a minha ideia. Eu até vi um movimento aqui bem rápido, mas o mercado, infelizmente, que não se desenvolveu. Ele não foi do mesmo jeito que ele bateu aqui, já pagando mais de 300 pontos, voltou na minha cara. Foi uma loucura total esse movimento aqui. No final das contas, eu saí com praticamente nada, tá? Acabei levando um stopzinho minúsculo, que eu apertei meu stop muito rápido depois que ele andou bastante, acreditando que poderia respirar para continuar, mas acabei que não saí negativo, tá? Nessas duas operações aqui. E aí, o que eu vi? Opa, o mercado agora está maluco. Não tá dando mais para sustentar essa operação nesse contexto de venda. O mercado quer subir, limpou essa liquidez, retestou toda essa região aqui das mínimas. Se você observar, foi a mesma coisa que aconteceu ontem na abertura, tá? O mercado veio retestar a mínima ali no candle de pavio da mínima e acelerou tudo. Hoje replicou esse movimento. Pavio aqui na mínima pelo gráfico de 1 minuto, limpou essa liquidez e se desenvolveu. O que eu acabei fazendo? Vou ter que olhar para a ponta compradora. Onde que eu tenho um cenário comprador aqui de continuação? E aí eu mostrei para o pessoal esse cenário. O preço acelerou depois de uma liquidez? Acelerou. Então ele consumiu uma liquidez e deu um movimento de impulsão. Logo após esse movimento de impulsão, aconteceu um cenário de acumulação. O preço ficou extremamente travado. Marquei essa LT junto com o pessoal e falei, olha só, vamos observar essa compra. Lembra que eu inverti a mão nessa região? Isso aqui para mim foi um belo de um IFVG que eu deixei marcado pela própria virada. Essa aqui foi a minha zona de compra. O mercado acelerou, impulsionou nesse movimento aqui, acumulou, ficou travado um belo de um tempo, limpou toda essa liquidez, confirmei a minha compra e falei, ó, vamos efetuar essa compra. Eu comprei com stop bem tranquilo aqui, se eu não me engano foi isso mesmo, 115, 120 pontos. Meu alvo era a máxima de ontem, tava mais ou menos aqui por volta de 1000 pontos, tá? Vamos confirmar aqui onde que está a máxima de ontem aqui, era um pouquinho mais abaixo, por volta disso, 800 e poucos pontos, e vou sustentar, vamos pagar para ver. No primeiro momento, eu tinha deixado o alvo de forma técnica aqui na máxima do dia, tá? O preço chegou muito próximo. O que eu fiz? Vou fazer somente uma parcial. Na hora que eu fiz a parcial, eu já fiquei bem tranquilo. Sempre falo com vocês aqui, minha parcial, quando eu vou fazer, eu tiro 80% da minha mão. Tirei hoje, graças a Deus, né, para essa situação, esse valor, 80 a 90%. Hoje eu tirei apenas 80%. Se bem que não faz tanta diferença assim, né? Mas para esse tipo de movimento que aconteceu, deu uma validada boa aí, tá? Acabei tirando, falei, vou pagar para ver o restante, deixar o stop aqui na cara do gol, ficou o stopzinho minúsculo, nem ia perder praticamente nada, e aí o preço simplesmente voltou, fez o teste de oferta. Isso daqui foi absurdo, tá? O que aconteceu, eu expliquei tudo junto pro pessoal, falei, ó, quem quisesse aumentar a mão, poderia colocar nessa estrutura aqui, nesse order block de pavio. Uma pena que o mercado não tocou, tá? Eu não ia fazer, porque eu já estava bem satisfeito ali já com o meu resultado, mas foi um belo de um movimento e absurdamente o mercado explodiu aqui, foi coisa de maluco o dia de hoje, tá? Subiu muito bem. Felipe, mas você subiu com uma parcial, que por esse tanto de movimento aqui, foi uma parcial, mas foi um resultado bem legal aí no dia de hoje, tá? Deu para tirar uma boa grana com uma leitura muito simplista, entendendo todo o contexto, interpretando todo o movimento. Isso é que acontece todos os dias, sim, em movimentos distintos, em momentos coerentes com o que o mercado está fazendo. Você precisa interpretar isso, e essa interpretação ela tem que ser muito rápida. Por que ela tem que ser rápida? Porque isso não dá muito tempo de você ficar pensando. Isso tudo foi narrado junto com o pessoal. Olha o mercado fazendo um teste de oferta aqui, ó, depois de limpar essa liquidez, arma um pivô
motivou para continuar subindo, saindo de uma zona de demanda, não dá continuidade, reverte essa zona, olha o que ele vai acabar acontecendo. Zona de demanda se tornou um breaker block com um FVG. Meu amigo, isso aqui é ouro do ouro do ouro do ouro. Oportunidade para você tirar um belo de um resultado. São leituras simples, kids, são leituras simples que eu explico todos os dias aqui para vocês. Mesmo depois que o mercado está fechado, você consegue interpretar movimentos para você extrair grandes, estou falando de uma forma objetiva, extrair grandes resultados. Tudo que você precisa fazer é prestar atenção nos movimentos, nos contextos e nos conceitos. Interprete o preço. Não se preocupe com, repito, não se preocupe com um setup. Se preocupe em interpretar os movimentos. É isso que vai fazer você ter resultado consistente e no longo prazo. Fechou? Sem medo de ser feliz, tranquilo e calmo. Hoje, graças a Deus, foi um belo pregão aí. Amanhã, repetindo do mesmo jeito todo o nosso movimento. Sem medo de ser feliz, sem loucura, sem besteira, sem se perder no meio do caminho, que isso acontece com muita gente. Empolga quando acerta um trade, desespera quando erra uma operação. Não seja esse tipo de operador. Mude a sua forma de enxergar e o principal, de executar aqui no mercado. Fechou? Bacana? Tranquilo? Calmo? Desespero? Jamais. Euforia? Sempre controlada. Pânico extremo? De forma alguma. O mercado acaba terminando o pregão aqui, né, num cenário também de continuação. Observa que ele veio retestar toda essa zona aqui, limpou essa liquidez e voltou. Ah, mas isso aqui foi notícia, Felipe. Beleza. Eu tenho um pregão que, por mais que andou muito, pouco mais de 3 mil pontos, pra mim, andou e não saiu do lugar. Então, amanhã, objetivo, de novo, gráfico de 1 minuto, analisando na abertura, gráfico de 5 minutos para a primeira vela, procurando a manipulação da mínima ou da máxima e estruturar as operações de acordo com os movimentos. Vou apagar tudo aqui porque não tem muito o que ficar inventando. Gosto de olhar simplesmente o dia anterior para o dia atual. Pô, Felipe, isso aqui foi uma bela de uma liquidez com um movimento muito agressivo. Sim. Pô, Felipe, isso aqui foi uma reversão, então o mercado está subindo. Mas como que eu vou deixar uma marcação nessa estrutura de 50% dela, validando uma execução e marcando esse tanto de POI? É melhor esperar. É melhor validar e buscar uma operação na confirmação. Fechou? Sem medo de ser feliz, tranquilo. O menino dólar foi o movimento oposto, tá? Hoje o dólar deu um trade. Hoje o dólar confirmou. Por quê? Estava caindo. Caiu bastante no pregão de ontem. Olha o que acontece hoje. Isso aqui é rompimento ou manipulação? Só dá para saber se é rompimento se o mercado dá continuidade. Faz uma vela bem legal de rompimento. Vou até dar um zoom aqui para você visualizar com mais clareza, tá? Olha só. Olha isso em movimento aqui. Falei agora há pouco no vídeo lá do menino índice. FVG de rompimento. Preste bastante atenção nisso. O mercado está caindo. Não deu continuidade. Como que eu sei que isso aqui não é rompimento e sim manipulação? Quando ele confirma a sua volta. Se você usa 90% dos rompimentos são falhos. Se você usa uma estrutura de continuação, se você usa um FVG de rompimento, o que acabou acontecendo? O mercado confirmou pra gente um movimento claríssimo, um BPR aqui, para quem já entende esse conceito, uma estrutura aqui de FVG, tudo confirmando e conspirando uma oportunidade. Por quê? Uma oportunidade de compra. Por quê? Porque a zona é compradora. Se tá barato, a prioridade é você procurar por compras e não por vendas, tá? E aí o mercado, dito e feito, confirmou essa virada aqui e foi absurdo. Você teve o primeiro trade de compra e você teve o segundo trade de compra aqui na confirmação desse movimento, quando o mercado investe a estrutura e valida continuação. Você tem 2 trades aqui absurdos. Por isso que eu falo com vocês, eu não me prendo a dias que o mercado anda muito e ficar te explicando coerências aleatórias ali só porque o gráfico tá pronto e deu muito certo. Eu me prendo a mostrar para vocês diariamente o que realmente dá resultado. Tem dia que vai dar trade? Tem dia. O seu setup dá trade todos os dias? Você tem que rever talvez muito os seus conceitos. Por quê?
Porque não é questão de operar todos os dias, é questão de operar bem e operar consciente. Muitos operadores acham que tem a obrigação de, só por estar na frente da tela, sair clicando igual uns maníacos. Sair clicando por estar aqui operando por operar, querendo abrir operação a todo custo, ou seja, inimigo da calma, inimigo da paciência. Você não pode ser esse tipo de operador. Te convido a participar da nossa sala para entender esses conceitos de, principalmente, paciência, tranquilidade, a análise com muita coerência a cada movimento. Fechou? Olha mais um movimento aqui explicando coerente essa situação de troca de polaridade. Um topo, o mercado rompe, isso é rompimento, isso daqui é indução, não tem muito o que fazer. O mercado rompe quando confirma o rompimento, primeiro teste, zona de oferta que inverte para a zona de demanda, o mercado ainda volta te dando uma boa operação. Você precisa usar isso nos seus trades, analisando sempre o contexto do movimento. Tem muito ouro nessa aula. Revisa, analisa, anote e estude bastante para você começar a aplicar. Fechou? Sem mais delongas, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!